Muito bem, meus irmãos. Hoje eu queria dirigir uma palavra mais especificamente aos jovens da nossa igreja. Porque hoje é o dia do jovem presbiteriano no calendário eclesiástico. Mas é claro que se você não se sente tão jovem assim, você não precisa sair do culto. Não precisa. Porque a palavra de Deus fala para a criança, desde a tenra idade até o mais avançado, né? Deus fala sempre ao nosso coração. Mas a nossa palavra é um pouco mais direcionada aos jovens, e eu quero falar sobre jovens que marcam presença. Mas não marcam presença porque são bonitinhos, pela beleza ou pela corporeidade, mas marcam presença porque são jovens de Deus, pertencem a Deus. E esse é o nosso assunto dessa noite. Quero convidá-los ao texto de 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6, do 6 até o 16. São 10 versículos. Os irmãos já cantaram bastante em pé, então vou ler com a igreja mesmo assentada. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, e nelas ser diligente para com o teu progresso e todo seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu quero destacar aqui o versículo 12, leiam comigo. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa expressão, torna-te padrão. Meus irmãos, não há dúvida nenhuma de que Paulo está escrevendo a Timóteo, que era um jovem pastor como aquele que vos fala nesta noite. E Timóteo era alguém envolvido com o ministério da palavra, com a didática, com o ensino, com a evangelização.
Era um jovem que lidava e cuidava do ser humano. E a preocupação do apóstolo Paulo era justamente com a juventude de Timóteo. E por quê? Porque na juventude há imaturidade. Quantas vezes fomos imaturos? Na juventude há brincadeira excessiva. Às vezes as pessoas brincam excessivamente umas com as outras. Na juventude há impaciência, eu não tenho paciência para as coisas. Na juventude há teimosia. Você fala uma coisa e ela faz outra. Na juventude há obstinação. E o apóstolo Paulo queria de Timóteo que ele alcançasse a respeitabilidade, não só da família, mas da igreja e da própria sociedade, onde ele haveria de transmitir a boa palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Então ele diz o seguinte: olha, que ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te padrão. Ou seja, marca presença, faça diferença na sociedade, tenha uma identidade distintiva perante todos. E aqui eu quero destacar como um jovem pode marcar presença, como os jovens podem marcar presença na família, na igreja, na sociedade como um todo. Em primeiro lugar, Paulo diz: torna-te padrão na palavra. E a expressão aqui, palavra, segundo alguns biblicistas, é a conversação mesmo. Ou seja, torna-te padrão na palavra, ou seja, naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos, naquilo que sai da nossa boca, porque é da nossa boca que saem as brincadeiras que machucam, que magoam sentimentos, que ferem susceptibilidades. E o próprio Jesus, no sermão, diz que vocês querem, como vocês querem ser tratados, assim tratem também as demais pessoas. Então, uma das maneiras de um jovem marcar presença é sendo padrão na palavra. Diz o versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. O reverendo Augusto Nicodemos escreveu não faz muito tempo, eu até publiquei num dos boletins da nossa igreja, chamado Palavrões na Internet. E ele escreveu esse artigo porque ficou realmente estarrecido ao ler os murais, ao ler Facebooks, ao ler os blogs da vida, e como ele percebia que no meio evangélico ali, expressões chulas, palavras torpes, gírias banais, uma verdadeira vulgarização do vocabulário evangélico. Paulo está dizendo o seguinte: se um jovem quer marcar presença, que ele seja padrão na palavra. Torna-te padrão na palavra. Na epístola de Tiago, ele diz que, como uma fagulha põe brasa em toda uma floresta, assim é a língua. A língua é fogo, diz Tiago. Ele diz que a língua é um mundo de iniquidade. A língua é chamas do inferno. A língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Isso está na epístola de Tiago, no capítulo 3. E é com a língua que nós mentimos, que nós falseamos, que nós quebramos o 9º mandamento e que falamos um monte de bobagens. E escrevemos muitas vezes bobagens. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no seu capítulo 15, ele fala assim: olha, cuidado com as más
conversações, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se um jovem quer marcar presença, que ele se torne padrão na palavra. Em segundo lugar, Paulo diz aqui: torna-te padrão na palavra e também no procedimento. Padrão no procedimento, seja no testemunho, na conduta, na maneira de viver, na sua postura, no seu comportamento, na boa educação, no viver diferenciado, porque isso glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor e Salvador. E nós vivemos inquestionavelmente numa sociedade relativista, numa sociedade do politicamente correto, numa sociedade secularizada, e usando um termo da pedagogia, eu diria que nós não vivemos numa sociedade construtivista, coisíssima nenhuma, mas nós vivemos numa sociedade numa sociedade desconstrutivista, que desconstrói muito dos padrões bíblicos, éticos, morais da nossa tradição cristã, e que estão sendo jogados água ladeira abaixo. Então Paulo disse: se o jovem quer marcar presença, que ele seja padrão na palavra, mas também no procedimento. E é claro, nós não estamos falando de perfeccionismo, não estamos falando da possibilidade de impecabilidade, nós não estamos falando da doutrina da infalibilidade, não, nós estamos falando do viver cristão, do procedimento familiar. Por exemplo, o 5º mandamento diz aos filhos: honra pai e mãe. Isso é padrão no procedimento. No capítulo 6 de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, Paulo fala do padrão do marido, do padrão da esposa, do padrão dos pais e também do padrão dos filhos. A Bíblia fala do respeito aos mais velhos, aos mais idosos. Paulo está dizendo para Timóteo: ó Timóteo, se você quer ser um jovem que marque presença, então seja padrão na palavra, mas também no procedimento. E o que dizer das nossas amizades, das rodinhas de colegas? Nós temos 150 salmos, o saltério de Israel, pois o primeiro salmo é o salmo da sabedoria, e que começa dizendo: feliz aquele que não anda, sabe no que? Pela cabeça dos outros, que não vai pelo conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que nem para no caminho dos pecadores, e feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque é muito comum na rodinha dos colegas, desse coleguismo, nós esquecermos o procedimento pelo qual nós marcamos presença nesse mundo. Torna-te padrão na palavra e também no procedimento. Riley, escritor e tradutor bíblico, disse o seguinte: nunca tenha um amigo íntimo que não seja amigo de Deus. Para você ter o seu melhor amigo, o amigo mais íntimo, que ele também seja um amigo de Deus, um amigo íntimo de Deus. E isso é importante. O Salmo 119, o salmista diz: companheiro sou de todos os que te temem. Em outras palavras, está dizendo: os meus amigos, os meus colegas temem ao Senhor, temem a ti, ó Deus, temem ao Senhor. Então, torna-te padrão o procedimento. E o que dizer dos nossos relacionamentos amorosos? Dos relacionamentos? É um passatempo ou é de verdade? É um hobby apenas? O aconchego excessivo,
Aliás, eu acho uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas dizem para mim, pastor, os meninos principalmente, né? Pastor, me ajuda a arrumar uma namorada. Eu falei, para já. Ajuda rapidinho. Eu tenho um pouco desse lado de Santo Antônio. Mas uma coisa que acontece é o seguinte: arruma uma namorada e sai da igreja. Já viu isso? Arruma uma namorada e sai da igreja. Como que vai ter uma vida, um relacionamento abençoado, debaixo da paz de Deus? É muito difícil. E é por isso, e nesse sentido, que Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, jovem que marca a presença é aquele que tem um procedimento, padrão na palavra, mas também padrão no procedimento. Terceiro lugar, para ser um jovem que marca a presença, também é preciso tornar-se padrão no amor. Veja o versículo de número 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento e no amor. É o mais belo hino, 1 Coríntios 13, em que Paulo exalta o amor, o ágape, como se diz na língua grega, o amor mais profundo, mais excelso, o amor divino. Torna-te padrão no amor. O maior exemplo disso está em Cristo. A maneira como Cristo tratava os doentes, a maneira como Jesus tratava de pessoas complexadas, como ele tratava de pessoas ansiosas, como ele tratava com gente que era tanto pobre como rica, como ele tratava de pessoas da alta sociedade como aqueles que estavam à margem da sociedade, como Jesus tratou dos problemas psicológicos, emocionais. Mas muito mais do que isso é o seu amor, quando ele, no conselho eterno, aceita o projeto do Pai de vir a esse mundo por amor a nós e carregar todas as nossas ofensas, tudo aquilo que é o nosso pecado, e cravar na cruz do Calvário. Há inúmeros textos neotestamentários que trazem quanto Deus nos amou em Cristo Jesus. Ele é o amor encarnado, e é o maior exemplo de amor para nós. E Paulo está dizendo para Timóteo: se você quer ser um jovem que marque presença na sociedade, na igreja, no mundo, torna-te padrão. Padrão na palavra, padrão no procedimento, mas também padrão no amor. No amor. E, meus irmãos, no ministério pastoral eu conheci muita gente que ama a Deus e que ama o próximo. Gente que se envolve com a evangelização de moradores de rua, por amor a Deus e ao próximo. Tem gente que trabalha nesse ministério, de atender, de ir atrás de gente de rua, gente maltrapilha, mal cheirosa, vai atrás, evangeliza. Gente que por amor a Deus e ao próximo trabalha com recuperação de drogados, um ministério dificílimo. Fiz uma parte da minha vida, isso não é brincadeira. Gente que por amor a Deus e ao próximo trabalha na capelania hospitalar, que vai de leito em leito, orando, cantando, como é no caso do hospital lá de São Paulo, onde o coral vai cantando de leito em leito, e conversando com as famílias, com as suas dificuldades, as mais terríveis, inimagináveis ao nosso coração. Gente que por amor a Deus e ao próximo trabalha na capelania presidiária, dificílimo, ministério complexo, difícil, perigoso, mas isso é um amor. Isso é um amor. O maior dos mandamentos: ama a Deus e ao próximo.
E Paulo está dizendo, se um jovem quer tornar-se padrão, ou seja, se um jovem quer marcar presença, então torne-se padrão, na palavra, no procedimento e também no amor. Quarto item, Paulo diz que também é importante tornar-se padrão no quê? Na fé. Na fé. Olha o que ele diz, na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Porque a nossa perspectiva de vida é teocêntrica. Como os jovens vivem neste mundo? Ok, tem palavra, boa palavra, tem bons modos, um bom procedimento, tem amor, é uma pessoa amorosa, mas sem fé. Tem que ter uma perspectiva teocêntrica, ou seja, tudo na nossa vida tem que girar em torno de Deus. O que Tiago diz? Se Deus quiser, fare isso, aquilo e aquilo outro. O que é isso senão uma visão teocêntrica? De não dar nenhum passo sem a bênção de Deus. Até porque fazer as coisas sem fé, a carta aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar o coração de Deus. E por isso ele diz a Timóteo, se você quer ser um jovem que marque presença, seja também padrão na fé. Mas é claro que de uma fé esclarecida, de uma fé apostólica, de uma fé bíblica, escriturística, sobre a base da revelação divina. E como disseram o maior teólogo depois de Paulo, que foi Agostinho, século V, ele disse, a fé sem razão é nula. A fé sem razão, sem conteúdo, é nula, é nada. Agora, como é a fé nos nossos dias? Como é a fé no movimento evangélico, no movimento gospel? Há posições estapafúrdias por aí. É uma fé complexa. Há pessoas que têm síndrome de microfone, adoram microfone para falar bobagem, besteira diante de Deus. São as invencionices. Uma grande cantora gospel, do mundo gospel, primeira vez que eu vi, o que eu vou falar, num show, essa cantora imitando uivos de animais. Milhares de presenças, de pessoas. É naquele palco, eu acho que foi, não sei se na televisão, na internet mesmo que eu vi, ela imitando som de leão, acho, de leão, e de repente ela começa a gatinhar de 4 naquele palco, imitando som de animal, de um leão, sei lá do que era. Eu fiquei pensando, será que esse é um show gospel ou é um Globo Rural? Que absurdo, animal, no culto, Deus, no culto a Deus, falta fé esclarecida, falta fé ortodoxa, falta apologia é defesa da fé. Qual é o perfil do jovem presbiteriano? Hoje é o dia do jovem presbiteriano. Somente padrão na palavra, aquela pessoa é um jovem elegante, fala bem, né? Também é uma boa pessoa, tem bons modos e é amoroso. Mas e a fé? E a fé? Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão na fé, se você quer ser um jovem que marca presença. E por último, por fim, torna-te padrão também o que? Na pureza. Versículo 12, na pureza. A palavra santo, tanto na língua do Antigo Testamento quanto na língua do Novo Testamento, ela vem do verbo cortar, do verbo separar. Ser santo significa ser separado, mas também não significa ser alienado, ser fechado como se estivesse dentro de um gueto, de um isolamento, de um ostracismo, de jeito nenhum. Qual é a ideia de ser santo na Bíblia? De pureza.
No livro de Levíticos, o Senhor diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. O grande projeto de Deus para Israel, a missão que Israel tinha por ordem de Deus, é que Israel fosse bênção para as outras nações. E de que maneira Israel tinha que ser bênção para outras nações? Tinha que ser padrão na palavra, padrão no procedimento, padrão no amor, na fé e na pureza, na santidade. Qual foi o grande problema de Israel? E quando chegou na questão da separação de ser santo, Israel ficou na defensiva com relação aos outros povos e caiu num isolamento, sem contato com outras culturas. O poeta romano chamado Juvenal, final do primeiro século, início para o segundo século, chegou a dizer e considerou os judeus como uma raça insolente, porque eles não cumprimentavam outros, não cumprimentavam, não falavam, vivia dentro de um mundo, de um gueto, de um isolamento, de um ostracismo. Não foi isso que Deus pediu e ordenou. O Senhor Jesus não mandou que Deus nos tirasse deste mundo, mandou que nos livrasse do mal. Então temos que ser santo, ou a pureza neste mundo, em volta das pessoas, dos demais. No Sermão do Monte, Jesus disse: o que adianta amar apenas aquele que te ama? E o que adianta saudar só aquele que é teu irmão? Isso é sectarismo, isso é uma seita. Sectarismo vem de secta, seita. Deus, nós não somos uma seita, nós somos a igreja de Cristo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é glorioso para sempre. Então, como deve ser a pureza dos jovens da igreja no mundo? Tem de se pautar por aquilo que Paulo diz aos Romanos, capítulo 12. Ou seja, para você não se conformar com este mundo. Eu vivo neste mundo, vivemos neste mundo, mas não devemos entrar na forma deste mundo, não devemos nos conformar com este mundo. Então, sempre optar pelo bem, pelo correto, pelo digno, por aquilo que exalta a Deus. Isso é o sentido de pureza, o sentido de santidade. Não é uma santidade sem pecado, não é isso. Não é uma santidade daquela que tem a auréola do santo do altar, não é isso. Mas é se esquivar daquilo que o mundo tem a oferecer, é praticar o exercício espiritual. Portanto, jovens que marcam presença, se você quer marcar presença na sua família, entre os seus amigos, na igreja, na universidade, onde quer que Deus te mandar ou você estiver, então torna-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E com certeza haveremos de glorificar a Deus para sempre. E a igreja, se concordar, diga amém. 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 Eu quero